Meus amigos, há alguns meses atrás eu recebi um e-mail bastante irado de um que se dizia frequentador do canal, mas estava abandonando o canal por eu ter chamado o bispo Bergoglio, o argentino Bergoglio, de falso profeta. Isso já faz algum tempo. E justificava o ex-amigo, por e-mail, a sua saída do canal, porque Bergoglio não era, aliás, ele o chamava de Papa Francisco, não era um falso profeta, porque sequer profeta era Bergoglio. Onde, perguntava ele, eu tinha visto alguma profecia do argentino Bergoglio? Não tive tempo na época ou paciência suficiente para explicar que a profecia não está necessariamente associada à previsão do futuro ou a um vaticínio. Profetismo na Bíblia é antes um poder dado por Deus. O poder de identificar um problema na sociedade e alertar para as consequências daquele problema. É um poder também de contrapor-se a falsos ídolos e a falsas práticas ou a práticas mágicas, por exemplo, de adivinhação. Tudo isso faz parte do profetismo, mas o profetismo na Bíblia é essencialmente isso: um conselho advindo de uma revelação. Algo como, se vocês fizerem isso, acontecerá aquilo. Se vocês forem por aqui, acontecerá algo desagradável. Façam o bem, vão pelo caminho correto e tudo dará certo. Isso é basicamente o profetismo. É uma leitura da sociedade, dos hábitos, da cultura, para depois, sim, apresentar uma possibilidade de desastre ou não. Isso é o profetismo. Os profetas são enviados por Deus na Bíblia, no Antigo Testamento principalmente, para alertar o povo para que abandonem o pecado e tomem o caminho correto. Ponto. Claro que entre os profetas houve por necessidade, muitas vezes, esclarecer o que poderia acontecer no futuro caso o povo não obedecesse a Deus. E existem, portanto, as grandes profecias, como a profecia de Daniel, que se refere ao fim dos tempos, a profecia de João, que se refere ao fim dos tempos, o Apocalipse e tudo mais. Mas, via de regra, eram muitos os profetas e nem todos vaticinaram o fim dos tempos de modo esclarecedor e cabal, como é o caso, por exemplo, do Apocalipse. Muitos se referiam basicamente a certos momentos históricos de Israel e ponto. Bem, se esse é o signo do profetismo, quer dizer que aquele que segue a sucessão petrina é, por si mesmo, também um profeta, porque recebe de Deus, isso em teoria, o poder de orientar o seu povo pelo caminho correto. Essa é a marca do profetismo. Por essa razão, todo Papa é também um profeta, aquele que com o seu cajado aponta o caminho para o povo, como Moisés é também um profeta, que com o cajado abre o Mar Vermelho para que o povo passe em direção à terra prometida. Esse é o símbolo do profetismo. Mais do que dizer o que acontecerá no futuro, o profeta é aquele que encaminha o povo no presente para o caminho certo. Daí porque, se aquele que tem essa incumbência levar o povo para o caminho errado, pode ser sim chamado de falso profeta. E falso profeta na Bíblia se refere única e exclusivamente a uma pessoa que aparecerá no fim dos tempos para levar o grande rebanho do Senhor ao matadouro.
Em linhas gerais, é exatamente isso. Aquele que dá o mau conselho, aquele que aponta para o mau caminho, a ponto de que suas ovelhas, o rebanho, as ovelhas de Cristo, acabem se perdendo. Por isso a Bíblia trata uma pessoa em especial, o Apocalipse trata uma pessoa em especial como o falso profeta. Mas a Bíblia também fala no anticristo. E o anticristo, nesta mesma clave, não pode ser entendido como um sistema. E não pode ser entendido também como uma pessoa que ignora ou não reconhece a divindade de Cristo. O anticristo está também, de algum modo, na linha sucessória do cristianismo. Ele não está fora. Não se pode dizer, por exemplo, que Karl Marx, que com sua ideologia infernal levou o mundo a um estado de psicose, cujo resultado foram milhões e milhões de mortos, é um anticristo. A sua ideologia serve, ou servirá, ou serviu a forças demoníacas. Isso é certo, é verdade. Mas não se pode apontar uma pessoa fora do âmbito cristão como anticristo. O anticristo é aquele que vem para complementar a obra de Cristo, ou seja, refazê-la, modificá-la. Portanto, ele está, de algum modo, na linha sucessória do cristianismo. Não se pode chamar de anticristo um ateu, por exemplo, porque esse nega a Cristo. O anticristo é o que se coloca logo após a Cristo para complementar a sua obra, como se a obra de nosso Senhor Jesus Cristo fosse incompleta. É preciso fazer algo mais, porque Cristo só veio até aqui. Agora eu me coloco na frente dele e faço o resto do trabalho. Nesse caso, o anticristo só pode ser também, como o falso profeta anunciado no Apocalipse, uma pessoa. Uma pessoa que, em tudo, admite a existência de Deus e a realeza de Cristo. Porém, com uma visão diferente, uma interpretação diferente, que nada tem a ver com a verdade. É aquele que coloca a falsidade, o manto da falsidade, sobre as pessoas da Santíssima Trindade. Pois é, porque não esqueçamos, o diabo tem também a sua trindade maldita. Mas, enfim, não quero me estender muito nesse ponto. O fato é que, por causa da leitura bíblica, estamos sempre atentos às figuras particulares que se apresentam em nome de Cristo para dizer o que Cristo não disse. É o caso, por exemplo, de Pete Buttigieg, um prefeitinho que do nada foi elencado a celebridade mor do Partido Democrata. Por que esse senhor tem assustado tanto nesta clave, nessa esfera religiosa? Porque ele usa a religião para distorcê-la. E usa da religião para apresentar-se como um cristão. Porém, um cristão muito, mas muito estranho. Vejam, por exemplo, esta foto. Vocês estão vendo aqui o prefeito Buttigieg ao lado daquilo que seria o seu marido. Isso saiu na Time, na capa da Time, em 2019, no começo de 2019, em março, se não me engano. O título da capa dizia A Primeira Família. A Primeira Família. Bem, logo em seguida, o Ornette Daly fez a seguinte matéria. Você viu a capa da Time? A matéria foi publicada no dia 3 de maio de 2019. Começa dizendo o seguinte: você viu a capa da Time? Apresenta uma foto do prefeito Pete Buttigieg e seu, entre aspas, marido, com uma legenda: Primeira Família. Por que essa exaltação de uma figura política bastante obscura e periférica? Pergunta o Ornette Daly. Será que é porque ele é um homem branco?
Será que é porque ele é jovem? Seriam por causa das políticas dele? Poderia ser por causa de sua experiência política? Nenhuma dessas perguntas satisfaz, porque, primeiro, é um sujeito que não tem grande experiência política, não se sabe exatamente qual é a sua política, não é porque é jovem, porque outros candidatos também são jovens, candidatos a presidente, e também não é porque é branco, já que hoje seria mais fácil, por exemplo, emplacar um candidato negro do que um candidato branco dentro do Partido Democrata, dada a resistência dos democratas hoje aos brancos. Mas segue o Ornat Daly dizendo que, como então ele surgiu nas pesquisas? Por que tornou-se ele o queridinho da esquerda? Porque ele é gay e porque ele é casado com outro homem. E ele também professa ser cristão, porque ele é um cristão declarado. E ele está desafiando as tradições bíblicas, as sagradas tradições bíblicas e da igreja. O que mais a esquerda poderia pedir? Bem, adiante a matéria diz o que exatamente a Time estava fazendo, o que a Time estava passando exatamente com essa matéria. Que ele parece muito legal, que eles, o casal, que eles parecem saudáveis, que eles vão à igreja, que eles se preocupam com os pobres. Até onde sabemos, eles não frequentam bares gays procurando encontros sexuais anônimos. Eles são como seus vizinhos ideais, apenas um pouco diferentes, mas são como vizinhos ideais. Essa, diz a matéria, é a mensagem que a Time está enviando para os seus eleitores. O que exatamente a Time está querendo dizer para o eleitor americano? É hora de redefinir a família. É hora da América como um todo abraçar o casamento gay. A era antiga passou, o cristianismo, mas eles não dizem o cristianismo passou, porque ele próprio se apresenta como cristão. Ele só está dizendo que um aspecto do cristianismo que serviu até agora, esse já era, acabou, definiu-se. A era antiga já passou, o que nunca mais levante a sua cabeça feia e fanática. Bem, a matéria segue ainda por um tanto, mas para essa primeira reflexão já basta. Um dos pontos defendidos pela mídia a respeito deste senhor que se apresenta como presidente é que ele é um modelo para a nova era cristã, um novo cristianismo, cuja família foi remodelada. Aquilo de pai, mãe, filho, isso já ficou para trás, pois está aqui um casal perfeito. São bonitos, são jovens, são saudáveis, são praticantes da religião, porém são diferentes, estão apontando para um outro caminho, o fim da família. Não basta dizer, não é possível dizer o fim da família tradicional, porque a família é a tradição. Seria uma redundância. O fim da família, ponto. Outra matéria, essa do dia 6 de setembro, já nos dá outro aspecto de Buttigieg. Jed. A matéria dizia o seguinte: para Buttigieg, a Bíblia aprova o aborto até o primeiro suspiro, até a primeira respiração. O candidato presidencial democrata Pete Buttigieg sugeriu na sexta-feira, a matéria, repito, é do dia 6 de setembro de 2019, sugeriu na sexta-feira que os bebês ainda não nascidos podem ser abortados até respirarem pela primeira vez, dizendo que partes da Bíblia mencionam como a vida começa com a respiração. O prefeito de South Bend, Indiana, Pete Buttigieg,
conversou com o The Breakfast Club na manhã de sexta-feira sobre seu abrangente Plano Douglas. Já falaremos do Plano Douglas. Seus pensamentos sobre a América, e disse que a América está pronta para um presidente gay, seus eleitores negros, e que os eleitores negros deveriam votar nele. Buttigieg discutiu como a Bíblia fala sobre a vida começando com a respiração e sugeriu que essa seria uma maneira de determinar quando a vida começou em relação aos debates sobre o aborto. Ele quer dizer o seguinte, em linhas gerais: enquanto a criança não é tirada do ventre materno e respira pela primeira vez, ela ainda não é um humano, não há vida ainda. Você deve estar pasmo, mas é isso que ele está dizendo. É como se dissesse o seguinte: olha, a senhora está grávida, está aí para dar à luz, mas nós não sabemos o que tem dentro. Não é nada vivo. Pode ser que saia uma pedra, uma tartaruga, um elefante, um passarinho, não sabemos o que é. Mas assim que sair de lá e der o primeiro respiro, bom, aí nós saberemos se é sim de fato um ser humano ou não. Então até esse momento pode-se sim eliminá-lo, porque não há uma vida ali. A vida começa depois da primeira respiração. Perceberam? Esse é o segundo ponto. O primeiro, o fim da família. Isso representa Buttigieg. O segundo quer dizer o seguinte: pode-se eliminar sim um feto até poucos minutos antes do nascimento, porque enquanto não respirou, não se pode dizer se há vida, se é humano, etc, etc, etc. Outra matéria na mesma clave, do dia 9 de dezembro de 2019, dizia o seguinte: durante uma parada de campanha em New Hampshire, no dia 5 de dezembro, o candidato presidencial democrata Pete Buttigieg dobrou suas opiniões extremas a favor do aborto, enquanto respondia a uma pergunta de uma menina de 7 anos que parecia opor-se à horrível prática. A garota, a quem Buttigieg elogiou por ser bastante sofisticada, disse a ele que o assistia nos debates e que concorda com ele no direito de uma mulher escolher dar preferência ao seu próprio corpo. Mas ela acrescentou: eu acredito que você decide se vai ter um filho e então sua decisão é tomada e o aborto não faz parte disso. O que você acha? Ela perguntou. O prefeito de South Bend, Indiana, agradeceu a garota e começou a oferecer resposta de um político típico ensaboado aqui. O termo para o inglês não está muito bem definido, mas seria algo como um político ensaboado, sobre como as pessoas discordam sobre o aborto, mas que ele finalmente confiava nas mulheres para fazer essa escolha. Abre aspas. Não acho que essa escolha seja fácil, disse ele. No entanto, eu sei que não vai ser melhor porque o governo está dizendo que deveria ser. A mulher disse a ele que deveria ser a pessoa que deve traçar essa linha ou essa decisão. Vamos esclarecer uma coisa: o prefeito Pete não é moderado em relação ao aborto. Durante uma entrevista de rádio em setembro, ele ridiculamente afirmou que a Bíblia poderia ser interpretada como favorável ao aborto, em parte porque no Gênesis, capítulo 2, versículo 7, afirma que Deus soprou nas narinas de Adão o sopro da vida. Vejam a comparação. Isso dentro exatamente daquilo que eu falava sobre a característica do anticristo. É aquele que toma a mesma linha, a linha religiosa, porém com uma palavra contrária, ou uma visão distorcida da palavra de Deus. É o Cristo ao contrário, é o inverso do Cristo. É aquele que coloca interpretações mentirosas sobre aquilo que parece absolutamente claro.
Continua dizendo a matéria. Aparentemente, o prefeito não leu Jeremias, capítulo 1, versículo 5, que afirma: antes de te formar no ventre, eu te conheci. Bem, aqui um pouco sobre o Plano Douglas. Fica claro, então, essas duas metas de Buttigieg: a destruição da família e o aborto em escala industrial, até mesmo no momento do nascimento. Isso está claro. Ele defende o fim da família e o aborto. Mas a coisa é ainda maior. Vejam, por exemplo, esta imagem. Aqui vocês veem a página a página de campanha de Pete Buttigieg, onde ele apresenta o Plano Douglas. Está aqui o Plano Douglas. Bem, o Plano Douglas é inspirado no herói americano Frederick Douglass, e que é comparável à escola do Plano Marshall, que reconstruiu a Europa após a Segunda Guerra Mundial. O Plano Douglas desmonta antigos sistemas e estruturas que inibem a prosperidade e constrói novos meios que desbloquearão o potencial coletivo da América Negra. Esse é o cartão de entrada do Plano Douglas. A matéria diz o seguinte, ou melhor, o texto do plano diz o seguinte: as decisões que tomaremos nos próximos 4 anos determinarão o caminho da América para os próximos 40. E grande parte do progresso que alcançamos, desde o aumento da liberdade econômica até o enfrentamento das perturbações climáticas, dependerá de enfrentarmos a desigualdade racial em nossa vida. Para todo o movimento de avanço de nosso país, os negros nos Estados Unidos ainda são desproporcionalmente excluídos dos sistemas de proteção social, elevação econômica e democracia representativa, enquanto enfrentam uma expectativa de vida mais curta, menor nível educacional e uma supercriminalização e encarceramento dramáticos em comparação com os seus colegas brancos. Bem, aqui está o X da questão. Buttigieg não está fazendo nada de novo nesta área. Se bem lembramos, Lula começou com essa história, o nós e eles. Usam os negros, estão usando novamente os negros com toda essa propaganda de que os negros são desfavorecidos, que vivem menos, que são mais pobres, são mais discriminados e tudo mais. É bom lembrar que a América é o país que mais tem negros bilionários, milionários e bilionários. É preciso lembrar que a América também teve um presidente negro. Mas isso nada importa. O que importa é continuar batendo nesta mesma tecla. Os negros são as vítimas da sociedade. Mas aonde quer chegar exatamente Buttigieg? Ele quer chegar lá no sistema penitencial, no sistema carcerário americano. Ele quer abrir as portas para a liberação da bandidagem. É nisso que quer chegar. Sob o argumento de que lá 90% dos presos estão porque são negros, ou seja, estão presos injustamente, é preciso abrir a porta dos presídios. Mas mais do que isso, a maioria dos negros que estão no sistema carcerário hoje é porque traficaram uma drogazinha aqui e outra ali, coisa que num país evoluído não teria a menor importância, porque um dos projetos de Buttigieg é a liberação de todas as drogas. É preciso liberar as drogas, dar legalidade às drogas para tirar os negros da ilegalidade, aqueles que foram presos por tráfico de drogas. Percebem? O lumpen proletariado, a defesa do lumpen proletariado, a elevação da bandidagem à categoria de pessoas boas e honestas.
É mais ou menos o que o PT estava fazendo aqui. Descriminaliza-se todo e qualquer traficante, assassino, enfim. Porque esses, na verdade, são as vítimas da sociedade. É claro que tudo isso visa exatamente o poder, transformar a marginalia em um exército particular. É mais ou menos isso que está no programa, no plano Douglas de Pete Buttigieg. Então nós temos já o fim da família, o apoio ao aborto e agora o lumpen, a ascensão do lumpen ao poder, ou seja, a ascensão da bandidagem, da criminalidade ao poder. Mas a coisa não para por aí. Numa outra matéria, do dia 31 de dezembro de 2019, um xerife da Flórida denunciou o pedido do candidato presidencial democrata Pete Buttigieg pelo fim da prisão por posse de drogas. O Grady Judd, xerife do condado de Polk, disse que a proposta do prefeito de South Bend, Indiana, tornaria o crime nos Estados Unidos ainda pior. Ele está garantindo mais viciados em drogas, está garantindo mais crimes e está garantindo menos ajuda a eles, porque não temos serviços suficientes para aqueles que estão viciados e praticaram crimes e estão agora dentro do sistema carcerário, e ele vai criar ainda novos vícios. Pois é, aqui está outro aspecto, outro motivo, ou melhor, outro lema, vamos dizer assim, da campanha de Buttigieg: drogar mais pessoas, tornar a droga acessível a todo mundo, levar a juventude cada vez mais cedo ao mundo das drogas devido à farta oferta do produto no mercado. Então temos o fim da família, o incentivo ao aborto, a liberação, a abertura de todas as prisões e agora a drogadição em escala industrial. Há ainda outros aspectos. Por exemplo, em 7 de setembro, a seguinte notícia: Buttigieg diz que Deus nos castigará pelo aquecimento global. Novamente o homem falando em nome de Deus. Deus nos castigará pelo aquecimento global. O aquecimento global, é bom lembrar, é a maior mentira de todos os tempos. A Terra passa por aquecimento e esfriamento desde que foi criada por Deus. Mas eles estão usando este pico de aquecimento agora para vender essa ideia de que a Terra está no fim e precisamos, portanto, dar poder a uma casta de iluminados que salvará o planeta. Quem está por trás dessa casta de iluminados? Quem? A Agenda 2030 da ONU, com suas pequenas famílias dinásticas, o argentino Bergoglio, a religião, portanto, e agora, encaixando como uma luva, o jovem, bonito e inteligente Pete Buttigieg. A matéria dizia: é um argumento que deve transformar o mais conservador em um ativista diário contra as mudanças climáticas, de acordo com o candidato presidencial Pete Buttigieg. Deus vai nos punir por isso, ele diz. O prefeito de South Bend, Indiana, que se chama cristão gay, disse muitas vezes e invoca a Deus, Jesus e a Bíblia em seus argumentos políticos. Ele fez novamente na quarta-feira, no The Late Show, a mesma pregação. A humanidade está próxima de um desastre ecológico e Deus nos punirá por isso, se não fizermos a mudança necessária no planeta. Para mim, a gestão ambiental não é apenas cuidar do planeta,
é cuidar de nosso vizinho, devemos amar nosso próximo como a nós mesmos, disse ele. Bonito, palavra bonita, que empolga e agrada muita gente, como, por exemplo, as palavras bonitas de Greta Thunberg: vocês roubaram a minha infância. Mas o que ele está pedindo aí é o seguinte: olha, para isso eu preciso de poder. Deem-me todo o poder e eu vou resolver esse negócio em nome de Deus, em nome de Cristo e em nome da igreja. E o maior problema com a mudança climática não é apenas prejudicar o planeta. Quero dizer, de alguma forma, que o planeta ainda está aqui. É que estamos machucando pessoas que estão vivas agora e pessoas que nascerão no futuro. Do jeito que eu vejo, eu não imagino que Deus vai nos libertar por abusar do futuro, mais do que estaria disposto a prejudicar alguém ao seu lado. Com as mudanças climáticas, estamos fazendo essas duas coisas: atraindo a ira de Deus e destruindo as pessoas que estão ao nosso lado. Bem, a matéria continua, mas já dá para ter uma noção de como ela termina. Então agora temos o que exatamente? Temos o fim da família, o aborto em escala industrial, a abertura de todas as prisões, a propagação das drogas e, nesse caso aí, o plano Marshall, né, a propagação das drogas e a libertação de todos os prisioneiros, o plano Marshall não, perdão, o plano Douglas. E agora a bandeira climática, que não poderia faltar. A bandeira climática: deem-me poder para eu resolver o problema que está acabando com o planeta. Mas deem-me todo o poder, porque daí sim eu posso resolver o problema. E tudo isso em nome de Deus. Mas sem mais. O que falta ainda? Falta ainda o fim das nações. Numa matéria do American Thinker de 13 de dezembro de 2019, dizia o seguinte: Pitt é realmente bobo? É uma pergunta por causa da imigração. Será que essas pessoas realmente acreditam que estão dizendo, ou se esse... Perdão, vou refazer aqui a leitura. Só um minutinho. O candidato presidencial democrata Pete Buttigieg concordou com o reverendo de esquerda William Barber no domingo, quando Barber sugeriu que os migrantes que estavam entrando ilegalmente nos Estados Unidos entravam para reivindicar terras que os Estados Unidos roubaram do México. Bem, foi mais ou menos nisso que entrou Pete Buttigieg de última hora: apoiar toda e qualquer entrada de imigrantes na América, legal e ilegalmente, porque afinal a terra é deles. É claro que esse é um passo para a destruição dos Estados Unidos, tal como nós entendemos. Como uma nação, a cultura, a língua e tudo mais estariam comprometidos com uma grande invasão apoiada por esse cidadão. Pois é, então ele é contra a família, ele é a favor do aborto, ele é a favor da liberação de todas as drogas, ele é a favor de abrirem-se as prisões, ele é a favor ele defende a luta contra a crise climática, e ele também é contra a nação, ou seja, ele é contra o Estado-nação. Pois é, tudo isso o coloca como um dos arautos do globalismo, é claro, mas ele tem esse apelo extraordinário. É a primeira vez que um esquerdista na política, não na religião, é a primeira vez que um esquerdista na política fala em nome de Deus. O Partido Democrata pode ser acusado de tudo, mas ainda não havia feito isso. Nenhum democrata tomou para si esta missão divina.
nenhum candidato democrata for ainda messiânico, falando em nome de Deus. Um Deus vestido ao contrário, é claro, um Deus da esquerda, um Cristo revolucionário e comunista. Mas é isso que faz esse senhor, e é esse o diferencial. Pela primeira vez, os democratas têm, como sempre tiveram os republicanos, um homem temente a Deus, falando em nome de Deus. Só que, como pelos frutos o conhecereis, este não é em nada um cristão, mas um falso cristão. Agora peguem essas duas figuras, um falso papa que defende quase tudo isso que está aí na agenda de Pete Buttigieg e um político que quer assentar-se no trono da presidência mundial. Não temos o falso profeta anunciando o anticristo? De certo modo, sim. Agora, por que disse a presidência mundial? Porque não pensem que Buttigieg está fazendo campanha para a presidência dos Estados Unidos. Buttigieg está fazendo uma campanha para ser o presidente do mundo. Parece loucura isso que eu estou falando. É claro que Buttigieg e toda a esquerda sabe que não vencerá Donald Trump. A menos que consigam colocar a América num pântano sem saída, numa guerra sem solução, talvez numa grande guerra, onde tudo basicamente seja destruído. E aí, claro, aparecerá a figura de Buttigieg, que já vinha alertando o mundo que era preciso mudar tudo. E ele pode muito bem dizer, está vendo? Eu disse para vocês que era preciso mudar. Vocês não quiseram me ouvir. Continuaram aí com um homem bruto à moda antiga, de um cristianismo antigo. Pois agora, meus amigos, eu trago a solução para vocês. Delírio meu? Delírio? Pode ser, mas nesses tempos em que a ficção tomou o lugar da realidade, eu, particularmente, em minha defesa, digo que não há nenhum delírio nessa história. Buttigieg é o nome para a era pós-Trump. Deus nos defenda. Até depois.